Glória a Deus. Diga graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Está fraco? Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Diga glória a Deus aí. Você está feliz por estar nesse lugar, amém? Deus tenha ministrado, abençoado, falado com você nessa noite. Amados, como é bom a gente estar na presença do Senhor adorando, né? A vontade que der é a gente ficar cantando louvor direto, né? Quem quer cantar mais aí? Diga glória a Deus. Dá vontade de ficar louvando, louvando, louvando. Em nome de Jesus, enquanto você estiver aqui, com as suas mãos erguidas, com os teus olhos fechados, adorando a Deus, creia que o inferno está estremecendo, o inferno está sendo abalado em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus, amados. Aquilo que o inimigo tem segurado na tua vida vai cair por terra enquanto você estiver adorando, enquanto você estiver levantando a tua mão e glorificando ao Senhor, amém? É por isso que o inimigo, ele se levanta contra as nossas vidas para tentar calar a nossa voz, porque o teu louvor a Deus move o sobrenatural. Você pode dizer isso? Diga, o meu louvor, mas diga com autoridade isso, diga, o meu louvor a Deus move o sobrenatural, amém? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: meu irmão, louva porque o teu louvor move o sobrenatural de Deus. Vira para essa pessoa que está do teu lado, fala e espera e já cumprimenta também, já dá a paz do Senhor Jesus aí, para essa pessoa da direita, para essa pessoa da esquerda, para essa pessoa que está atrás de você, já cumprimenta aí os teus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, mas sai do teu lugar, dá aquele sorriso, dá aquele aperto de mão. Meu irmão, como é bom ter você aqui hoje, que bênção. Aquele irmão que está sumido, aquela irmã que está sumida, cumprimenta aí, em nome de Jesus, aleluias. Porque Deus vai operar, Deus vai manifestar, Deus vai fazer milagre em nosso meio. Na verdade, Deus já está fazendo, eu creio. Amado, enquanto a gente está aqui glorificando, abraçando, falando, sorrindo, o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus então? Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas essa noite. Aleluias! É noite de bênção para nós, amém? Retorne para o seu lugar e pegue a palavra de Deus, por favor. Graças a Deus, já cumprimentou, já profetizou, já louvou. Daqui a pouquinho a gente vai louvar mais ao Senhor. Mas essa noite Deus tem uma palavra também para o seu coração. Eu acredito que o Espírito Santo já está ministrando você poderosamente, através de cada louvor. Quem está sendo ministrado aqui através dos louvores? Diga glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para você, uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E se o Senhor nos deu essa palavra, se o Senhor colocou no nosso coração essa palavra, é porque certamente ela será útil e ela será eficaz nas nossas vidas esta noite, amém? Então pega a palavra e abra comigo no livro do Êxodo, no capítulo de número 34, amém? Pega a palavra de Deus, por favor, pega a Bíblia e abra conosco aí. Êxodo, no capítulo de número 34. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito tremendo na sua vida. Ixi, mas acho que você não recebeu não, vou repetir. Deus tem um propósito tremendo com a sua vida. Amém? Você não está aqui à toa. A pastora Bárbara fala muito acerca disso, né? E nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos uma obra do acaso, não. Mas se você existe, se você está aqui, se você foi resgatado por Deus. Quantos foram resgatados por Senhor aqui? Quem foi resgatado das trevas? Pois é. Deus não te resgatou à toa. Deus não te chamou à toa. Deus não te trouxe a este lugar simplesmente para você vir e louvar e adorar, ouvir a palavra e voltar para a sua casa e viver a sua vida do seu jeito. Não. Mas se Deus nos chamou, se Deus nos resgatou, é porque Ele tem um propósito específico com cada um de nós. E é quando nós temos o entendimento desse propósito, é que a gente começa a encaixar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Nós estamos no mês de agosto e durante esse mês de agosto inteiro nós temos orado, jejuamos no início do mês, temos clamado ao Senhor para que a nossa vida venha estar ao gosto do Senhor. Diga comigo, o mês de agosto será ao gosto de Deus. Pois é. E por que a gente precisa colocar a nossa vida ao gosto, do jeito, fazer as coisas do jeito de Deus? Porque Deus tem um propósito com cada um de nós, amém, amados? Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus.
Às vezes as pessoas elas acham que nasceram para curtir. Outras pessoas acham que nasceram para ter dinheiro, fama, sucesso. A gente até pode ter essas coisas, não é errado. Mas existe um propósito maior. Maior do que eu, maior do que você. Maior do que os nossos desejos e os nossos interesses. Existe um propósito da parte de Deus para com a minha vida e para com a sua vida, que é maior do que qualquer pretensão ou do que qualquer desejo que tenhamos em nosso coração. E precisamos estar conscientes disso. É algo simples. O que nós vamos pregar hoje é uma palavra simples. E na verdade é isso que o Espírito Santo tem feito nesses últimos dias. Houve uma época em que a gente pregava a palavra e a gente trazia revelações e aquela coisa toda, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem orado a Deus: Senhor, o que eu vou pregar? O Senhor fala: prega uma palavra simples, prega o beabá. A gente precisa voltar à essência. Glória a Deus, amados. A gente precisa voltar ao primeiro. A gente precisa voltar às raízes. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha o louvor aí, ó. Fique esperto, hein? Fala comigo. Precisamos voltar às raízes. Amém? É o tema aí do nosso Tribos de 2025. Vamos aplaudir bem forte a Jesus aí? Vamos aplaudir bem forte a Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Dia 11 de outubro, já anote na sua agenda. Vamos lá. Êxodo capítulo 34, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Glória a Deus, amados. Moisés não percebeu, mas ele estava começando a ser modificado, a ponto das pessoas olharem para ele e verem o resplandecer da glória de Deus no rosto de Moisés. Moisés não percebeu, mas quem olhava para Moisés, pelo contato que Moisés estava tendo com Deus, as pessoas que olhavam para ele e diziam: Moisés, tem algo diferente, o teu rosto está brilhando, o teu rosto está resplandecendo. Glória a Deus, amados. Quando a gente tem uma vida com Deus e quando a gente começa a andar com Deus, Deus ele vai mudando a gente. Deus ele vai mudando a nossa essência, Deus ele vai mudando o nosso caráter. Deus ele vai fazendo com que a glória dele resplandeça em nós. E por que Deus faz isso? Porque Deus tem um propósito com cada um de nós. Amém, amados? O propósito de Deus vai mudar você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou profetizar. O propósito de Deus vai mudar você. Mas você precisa permitir que a presença e que a palavra de Deus ela entre no teu coração de tal maneira que você permita esse processo. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Êxodo 34, versículo 29. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Quem reconhece que precisa ser transformado por Deus? Quando você olha para você, quando você entra lá no seu quarto, no seu momento de intimidade, quando você ora a Deus e você vai se arrependendo dos seus pecados, das coisas que você praticou e que não foram legais, você reconhece que existem coisas na tua vida que precisam ser mudadas, transformadas pelo Senhor? Quem reconhece aqui, diga glória a Deus. Então, através desta palavra de hoje, volto a dizer, dessa palavra simples, Deus ele vai trazer a maneira, a fórmula, para que essa mudança aconteça na sua vida. Você quer isso? Em nome de Jesus, amém? Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os olhos, começa a orar aí pela minha vida, começa a orar, começa a pedir ao Senhor para que Ele venha usar essa palavra, usar esse momento,
para ministrar o teu coração. Fecha os olhos, estenda as mãos assim, ó, e começa a profetizar e começa a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, a tua palavra será ministrada, pregada, nós já louvamos o teu nome, e eu tenho certeza que através de cada louvor, de cada cântico, o Senhor já tem falado e ministrado o nosso coração, mas agora fala conosco também através desta palavra, para que venhamos, ó Deus, durante toda esta semana, ruminar, comer esta palavra, de maneira que ela venha se tornar real nas nossas vidas. Então joga por terra a partir de agora, todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que tentar distrair, que tentar afastar esta pessoa do entendimento da palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, que os nossos corações receptivos e quebrantados para te receber. Fala conosco, Senhor, nesta noite. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Dá glória a Deus aí, vamos aplaudir mais uma vez, bem forte ao Senhor. Vamos dar nossa melhor salva de palmas, e aí você aplaude e dá glória também. Glorifica aí ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senta por favor no seu lugar. A partir de agora, como a gente sempre costuma pedir, procura não conversar, procura não andar, procura não se distrair. Olhe para cá, presta atenção para a gente entender. A razão pela qual Deus nos chamou, a razão pela qual Deus nos escolheu, nos livrando do império das trevas, como diz a palavra, e nos trazendo para a sua maravilhosa luz. A razão pela qual Deus, Ele nos viu lá quebrados, destruídos, condenados, e de repente com mão forte e poderosa nos tirou do charco de lodo e nos trouxe para a sua presença. Além, é claro, de nos salvar, porque o desejo do Senhor é salvar, mas era também para que cumpríssemos um propósito específico, um propósito primordial. E qual é o propósito de Deus na vida daqueles que são chamados e escolhidos por Ele? O propósito de Deus nas nossas vidas é gerarmos filhos. Diga assim comigo: Deus me chamou. Diga bem alto, diga: Deus me chamou, me separou, me escolheu para gerar filhos. Filhos para a sua glória, filhos para o seu reino. Deus disse lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 27 e 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Então, ao nos tirar do mundo, nos trazendo para a sua presença, ao nos tirar das trevas, ao trabalhar na nossa vida, ao nos lapidar a cada dia, a expectativa do coração de Deus, através de cada um de nós, é que venhamos gerar filhos e filhas espirituais. O desejo de Deus, quando Ele nos traz para a sua presença, nos enche da sua palavra, nos enche do seu espírito, é que através de mim, através de você, filhos espirituais sejam gerados para Ele, através da palavra, através do Evangelho. Só que para que isso aconteça, para que nós sejamos pessoas que venhamos gerar filhos para o reino, não basta só a gente pregar a palavra. É claro que a palavra de Deus é fundamental. É claro que pregar a palavra é fundamental para que venhamos ganhar vidas. É claro que pregar a palavra é essencial para que pessoas se quebrantem. Mas não basta só pregar a palavra. Não basta apenas ter as tábuas da lei nas nossas mãos. Veja que Moisés, no texto que a gente leu, ele estava com as tábuas da lei na mão. Mas não basta só isso. Apesar de nós sabermos que a fé, ela vem pelo ouvir. E apesar de não haver fé se não houver quem pregue, né? Porque a palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? Pois é. Apesar de não haver fé se não houver quem pregue, não basta apenas pregar. É errado nós pensarmos que nós vamos ganhar o mundo inteiro só pregando. É errado nós acreditarmos que somente em declamar alguns versículos, em ler alguns capítulos, as pessoas vão se converter. Não. Mas além de pregarmos para sermos ouvidos, temos que viver aquilo que a gente prega. Não basta só pregar palavras soltas ao vento, descritas na Bíblia. Não basta apenas recitar versículos de cor, mas eu preciso viver aquilo que eu prego, de maneira que as palavras que saírem da minha boca sejam credibilizadas pelas atitudes que eu tenho. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz: meus filhinhos,
não amemos de palavras. Glória a Deus, igreja. Olha o que o Senhor está falando. Não amemos somente de palavras. Não amemos somente de língua. Mas amemos de obras e em verdade. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que a palavra está dizendo? Que não basta apenas eu falar, eu amar de palavras, eu amar de boca. Mas o que vai fazer a diferença para que pessoas ouçam o Evangelho através da minha vida e se quebrantem, o que vai fazer com que filhos e filhas espirituais sejam gerados para Deus através da minha vida, mais do que as palavras que dizem a minha língua, são os meus posicionamentos testificarem com o que eu falo. Diga assim comigo, são as atitudes, diga isso bem alto, diga, são as atitudes que credibilizam as nossas palavras. É aquilo que eu vou fazer que vai credibilizar aquilo que eu estou pregando. São as escolhas que eu faço, as atitudes que eu tomo que vão fortalecer aquilo que eu digo. Você sabe que para nós gerarmos filhos para Deus, assim como um homem, vamos pegar o exemplo natural, né? Como é que você faz um filho hoje? É claro que a gente não vai entrar em detalhes, que a grande maioria daqui sabe, né? Mas vamos lá, como é que se faz filhos hoje? Né? Filhos naturais. Assim como o homem precisa de espermatozoides móveis, assim como a mulher precisa de óvulos saudáveis, para nós gerarmos filhos, mas não filhos da carne, mas filhos em Deus, o que a gente precisa? A gente precisa de algo também. Para gerar filhos naturais, homens precisam de um corpo saudável, mulheres precisam de óvulos. E para gerar filhos para Deus, precisamos ser exemplo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Para gerar filhos para Deus, precisamos ser exemplo. Só que meditando na palavra para hoje, Deus nos mostrou um detalhe um pouco mais além. Que além de nós dependermos, além de dependermos de condições biológicas, eu estou falando aqui no âmbito natural, né? Além de nós dependermos de condições biológicas como espermatozoide, óvulos, órgãos saudáveis, para que um homem e uma mulher venham gerar filhos, o que eles precisam? Contato físico, intimidade. Diga assim, não há como homens e mulheres gerarem filhos sem proximidade, sem intimidade. Amém, amados? Então eu posso ter um corpo saudável, o homem pode ter um corpo saudável, uma mulher pode ter um corpo saudável, eles podem ser compatíveis, mas se eles não tiverem contato, se não houver intimidade, proximidade, a coisa não vai acontecer. Por mais que o aparelho reprodutor de homens e mulheres estejam saudáveis, por mais que os níveis hormonais estejam totalmente em equilíbrio, sem contato, sem proximidade, sem intimidade, não há como gerar. Eu vou repetir essa frase. Sem intimidade, não há como gerar. E conforme eu fui pensando essas coisas, o Espírito Santo foi colocando isso na minha cabeça, o que eu comecei a entender? Que o poder de encher a terra, gerando filhos para Deus, além de passar pela necessidade de se viver a palavra, além de passar pela necessidade de se viver aquilo que nós pregamos, exige também intimidade com Deus. Eu posso pregar bem a palavra, ser eloquente e convincente, mas se eu não tiver intimidade com Deus, a minha falta de intimidade com Deus não vai permitir que filhos sejam gerados. Assim como homens e mulheres não podem gerar filhos naturais sem intimidade, não há como gerarmos filhos para Deus, não há como nós enchermos a terra de pessoas salvas através da palavra e através do Evangelho, se a gente não for íntimo com o Senhor, se a gente não tiver contato, se a gente não tiver proximidade com Deus. Sabe aquela pessoa que conhece muito da Bíblia? Sabe aquela pessoa que até ensina para os outros? As pessoas vêm com dúvida. Poxa, eu queria saber onde está aquela palavra. Não, aquela palavra está no texto tal, no capítulo tal, no versículo tal. O camarada conhece muito da Bíblia.
Se você chega com uma dúvida para ele vai tirar todas as tuas dúvidas, ele vai te dar uma aula de mestre. Mas ele não tem intimidade com Deus. Esse é o problema. Não há como nós enchermos a terra de pessoas salvas através da palavra dentro da nossa casa. Não há como nós ganharmos os nossos pais, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, porque essa é a missão. Deus, Ele te tirou das trevas para quê? Para que você seja luz dentro da sua casa. Deus, Ele te tirou das trevas para quê? Para que você seja luz no teu trabalho, para que você seja luz aonde Deus te colocar. Mas não há como sermos luzes e gerarmos filhos se não formos íntimos. Pastor, e por que não? Por que não basta só pregar? Por que tem que ter intimidade? É simples, porque é a nossa intimidade com Deus que vai formar a identidade espiritual que precisamos ter para pregar, para dar testemunho e ao mesmo tempo convencer. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir essa palavra. Por que nós precisamos ter intimidade com Deus? Porque é a nossa intimidade que vai gerar uma identidade espiritual. A identidade que eu preciso ter para me credibilizar dando testemunho e ao mesmo tempo convencer as pessoas. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão enxergar em mim a identidade espiritual. Elas vão enxergar em mim a face do Senhor, aquilo que a palavra exige. Elas vão ver na minha vida aquilo que eu estou pregando. Em Atos, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que os principais do povo e os anciãos de Israel, eles simplesmente se maravilharam. E ao ouvir Pedro e João pregando, a Bíblia diz que na hora eles vão reconhecer que aqueles homens, eles tiveram contato com Jesus. Não, peraí, esses homens são diferentes. Esses homens não são normais, porque eles são pescadores, eles são indoutos, eles são analfabetos. Eles não são homens letrados, eles não são homens estudados, mas olha o que eles estão falando, olha como eles se portam, olha o que eles falam. Se você for lá em Atos 4:3, você vai ver que eles ficaram maravilhados e eles não tiveram dúvidas. Esses homens, eles tinham contato com Deus, eles tiveram contato com Jesus. Por quê? Porque a forma deles falarem é diferente, a maneira deles se postarem é diferente, a forma com que o Senhor resplandece através da vida deles é clara. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Quando você abrir a tua boca dentro da tua casa, não vai ser o Paulo, não vai ser a Isabela, não vai ser o Fábio falando, mas vai ser o próprio Deus usando a tua boca, e todos vão olhar e vão reconhecer que só o Senhor é Deus na tua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado, porque a tua cara muda, o teu semblante muda, o brilho de Deus resplandece na tua vida. É diferente, amado. Você pode dar glória a Deus aí. É diferente o que Deus faz, é diferente. As pessoas entendem, as pessoas recebem. Os anciãos de Israel vão olhar e vão dizer: não, esses homens eles não estão normais, como diz a evangelista Luana, né? Luana que fala isso, né? Não estão puros não. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Esses caras não estão puros não. Não estão puros não. Eles estão cheios da presença do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Mas por quê? Porque resplandecia. Era uma nova identidade, era uma nova forma de falar, era um novo jeito de se portar. A intimidade com Deus, ela nos muda, ela muda a nossa personalidade, ela muda o nosso semblante, ela muda o nosso ser. De maneira que essa mudança nos habilita a, quando falarmos o nome do Senhor, ser glorificado e testificar nas nossas vidas. Você já ouviu aquele ditado, a gente sempre falou aqui, né? Diga-me com quem tu andas e eu... Vamos lá, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Eu acho esse ditado demais, muito bom. E por quê? Porque o ser humano, e a gente sempre prega sobre isso aqui também, ele é produto do meio que vive. O ser humano, ele é reflexo das pessoas com quem ele anda. O ser humano, ele é reflexo das pessoas com quem ele se relaciona. Por ele ser altamente influenciável, o ser humano, ele acaba desenvolvendo de maneira muito natural as características daqueles com quem ele se relaciona. Começa a andar com determinado tipo de pessoas todos os dias. Começa a ser influenciado por determinado tipo de pessoas
todos os dias, e você vai ver que em pouco tempo, você vai acabar assumindo trejeitos, você vai acabar pegando coisas dessas pessoas. Por quê? Porque o ser humano é influenciável. Eu vou te dar um exemplo aqui básico, né? Eu sou um grande exemplo disso. Ao contrário do que muita gente pode pensar, eu sou carioca da gema. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Mas da gema mesmo. Nascido na Tijuca e criado em São João do Meriti. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Então, né, pai? Não tem mais carioca do que isso. 100% carioca. Nascido na Tijuca, criado em São João do Meriti. Ou seja, 100% carioca. Só que eu tenho 22 anos de casado com aquela moça ali bonita. Faz assim, pastora Bárbara, a moça mais bonita da igreja. Tirar onda com a pastora André. A pastora André fala que o pastor Fabiano é o homem mais bonito da igreja. Não concordo. Não concordo. Mas a mulher mais bonita da igreja é a pastora Bárbara. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí? Eu estou com o microfone hoje, então vou puxar a sardinha pro meu lado. Então vamos lá. Eu sou casado com aquela moça bonita há 22 anos, né? E para quem não sabe, a pastora Bárbara é paulistana. Da gema, paulista mesmo, né? E durante quase 20 anos da minha vida, eu fui pastor em um ministério que era de São Paulo, um ministério paulista. Então, quando as pessoas me ouvem falar, elas pensam o seguinte: elas pensam que eu sou o paulista e que ela é a carioca. Por causa do meu sotaque, por causa do meu jeito de falar, de se expressar, né? E por causa do jeito dela, porque ela já está mais tempo no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Então, ela é mais carioca do que eu. Né, pastora? Você está mais carioca do que eu. Só falta torcer para o Flamengo. Eu ainda não consegui tirar esse negócio de Corinthians da cabeça dela, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou chegar lá. Mas ela já é carioca, já fala, descontraída e tal, e eu já sou aquele cara mais retraído. Então quem olha para nós e não nos conhece, pensa que a carioca é ela e que o paulista sou eu. Mas por que isso acontece? Eu estou te dando um exemplo descontraído para você entender o poder da intimidade. O poder do contato, o poder da proximidade. Como as pessoas conseguem ser influenciadas, como a influência muda a identidade de alguém, né? Eu não consigo falar hoje porta, né? Eu falo porta. Glória a Deus, amado. Eu não consigo falar porta, e quando eu falo porta, eu chego a arranhar. Porta. Sai até meio, né? Até meio forçado. Mas o que é isso? De tanto andar com paulistas, de tanto ouvir paulistas, e de tanto conviver com uma esposa, com uma mulher paulista diariamente, o que aconteceu? Eu acabei sendo influenciado. Então, olha só, o que as tuas companhias, o que as tuas escolhas, o que as tuas influências podem fazer com você. As influências certas, elas podem mudar o nosso jeito de falar. As influências certas podem mudar a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir. Amizades saudáveis podem nos levar a lugares altos. Influências negativas podem nos derrubar. E a pergunta que o Senhor começa a fazer para nós é: o que é que tem influenciado você naquilo que diz respeito à sua vida espiritual? O que você tem trazido como influência para a sua vida? E as influências que você tem trazido para a sua vida têm te levado aonde? Tem te levado a ser uma pessoa mais íntima, mais próxima de Deus? Ou tem te levado a viver a sua vida e a buscar os seus propósitos? Por que gerar filhos para Deus? Por que para encher a terra é preciso ter intimidade com Deus? Porque é a nossa intimidade com Deus que nos influenciará, nos credenciando a sermos testemunhos vivos que reflitam a glória de Deus nessa terra. Amém, amados? É quando eu tenho intimidade com Deus que eu sou contagiado com Ele. A minha forma de falar muda quando eu sou uma pessoa de oração, que busca, que ora, que lê a Bíblia. A minha forma de pensar, a minha forma de olhar a vida muda quando eu sou uma pessoa que estou constantemente sendo influenciado por uma vida de intimidade com Deus. Agora, uma pessoa que não é influenciada por uma vida de intimidade com Deus, ela até vem na igreja, mas você olha como ela se porta, como ela fala, as escolhas que ela faz, as coisas que ela diz. Aquilo não traz a credibilidade. Por quê? Porque não mudou a tua identidade.
Amados, entenda uma coisa, não há como haver uma transformação verdadeira na nossa vida se nós não entendermos que a maior influência que precisamos ter não pode vir de pessoas, mas tem que vir da palavra de Deus. Não tem que vir de um amigo, não tem que vir do vizinho, mas tem que vir do Espírito Santo do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? A nossa intimidade com Deus nos influenciará, nos credenciando para cumprirmos o propósito de Deus nessa terra. Pastor, eu não consigo ganhar meus pais para Jesus. Eu queria tanto, pastor, que de repente fizesse uma visita lá na minha casa, porque de repente se o senhor fosse lá, se um pastor fosse lá pregar a palavra, se o irmão fosse lá pregar a palavra, quem sabe meu pai se converteria. Não, meu irmão. Se Deus te levantou lá, Deus Ele quer usar a tua vida, para que através de você e a tua casa venham servir ao Senhor. Glória a Deus, amado. Mas se a tua família não está te ouvindo, se as pessoas que estão ao teu redor não estão te dando crédito, então o que você precisa fazer? Peraí, então eu vou buscar mais a Deus. Está faltando mais intimidade da minha parte. Está faltando aquela identidade que eu preciso ter, para que quando eu abrir a minha boca e falar, não seja eu a falar, mas seja o Espírito de Deus a falar, através da minha boca, através da minha vida e através das minhas atitudes. Glória a Deus, amados. E o maior exemplo bíblico disso é o texto que a gente leu no início. Porque o Moisés, queridos, mais do que um servo, o Moisés, mais do que um homem chamado por Deus, Moisés ele vai se tornar uma pessoa íntima de Deus. E essa intimidade que o Moisés passou a ter com Deus, ela se tornou algo tão grande, tão evidente, que já estava mudando a fisionomia dele. Amado, Moisés, ele tinha tanto tempo com Deus, ele se relacionava tanto com Deus, ele estava sempre tão junto com Deus e com as coisas de Deus, que o rosto dele já resplandecia a glória. A sua fisionomia, os seus traços, a sua vida, a sua identidade estava sendo transformada. E nesse momento aqui, Moisés não era mais aquele homem inconsequente, Moisés não era mais aquele camarada esquentado, que quando viu um egípcio lá, ferindo o hebreu, foi lá, levantou a mão e bateu e matou, não. Nesse momento aqui, Moisés não era mais aquele homem criado como filho da filha de Faraó. A intimidade com Deus mudou Moisés. Glória a Deus, amados. A intimidade com Deus fez com que aquele camarada brabo, aquele camarada esquentado, ele se tornasse o homem mais manso da terra. A intimidade com Deus fez com que a personalidade de Moisés fosse transformada. Meu amado, o que vai mudar você, o que vai mudar a história da tua família, o que vai mudar o teu casamento, o que vai mudar as coisas que estão ruins na tua vida, não é você encher a cara, não é você gritar, não é você discutir com o teu marido, discutir com a tua esposa, não, é você dobrar o teu joelho e dizer: a partir de hoje eu vou orar mais, a partir de hoje eu vou jejuar mais, a partir de hoje eu vou ser mais íntimo de Deus, porque a minha intimidade vai me mudar, e a minha mudança vai transformar todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão e adorar o Senhor aí, meu querido. É a tua intimidade com Deus que vai mudar a tua vida. Aleluias. A gente fica esperando que a mudança venha de fora. A gente fica esperando que Deus venha usar um profeta, que Deus venha usar o pastor, que Deus venha usar fulano, ciclano. Não é com você, meu irmão, é com você. Glória a Deus, amado. O negócio de Deus é com você. É você que Deus quer usar para mudar a história da tua casa. É você que Deus quer usar para mudar a vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu marido. É você que Deus quer usar. Mas o que eu preciso para isso? Me submeter. Eu preciso para isso fazer o que Moisés fez. Eu preciso buscar essa intimidade. Em Gálatas no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 20, a Bíblia diz: já estou crucificado. Olha o que Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em você? Em quantos aqui Cristo vive? Diga glória a Deus. Então, se Cristo vive em você, abre a tua boca, levanta a tua mão assim bem alto, e glorifica a Deus, meu querido, porque Ele vai usar você, e a tua vida, a tua história vai ser mudada, e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluias. Já não vivo mais eu,
mas é Cristo que vive em mim. E a vida, ele diz aqui, ó, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Diga glória a Deus aí. Mas e você? Isso aqui é um relato de Paulo. Eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem falo, mas as palavras que eu digo não são as minhas palavras, são as palavras de Cristo. Não sou eu mais quem ajo, mas as minhas atitudes agora são as atitudes temperadas pelo Espírito de Deus. Não sou eu mais quem faço, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive através da minha vida. Mas a pergunta é: Cristo tem vivido através de você? Cristo tem falado através das palavras que têm saído da sua boca? As palavras que têm saído da sua boca têm sido as palavras que Cristo falaria dentro da sua casa, com seus pais, com a sua mulher, com seu marido, com seu próximo? Porque se não tem sido assim, meu querido, não adianta você querer pregar, não adianta você querer dizer para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus transforma, se a tua própria vida não tem sido transformada por Ele. Não adianta você querer dizer para as pessoas que Jesus é o caminho, se quando Jesus ele quer te direcionar para o caminho, você é o primeiro a não caminhar nele. É simples assim. O que Paulo citou aqui era exatamente o que Moisés estava vivendo. Moisés não era mais Moisés. Moisés era um canal de Deus na terra. Diga glória a Deus. Moisés era um instrumento de Deus na terra para falar com o povo. E Deus, Ele quer isso, amado. Pastor, está faltando Deus na minha casa. Não, está faltando você se posicionar, porque o Deus vai agir na tua casa através de você. Pastor, está faltando Deus no meu casamento. Sabe por que está faltando Deus no teu casamento? Porque você não se posicionou ainda. Porque o propósito de Deus é através de você Ele habitar no teu casamento e transformar a tua história. É assim, amados. Moisés não era mais ele. E as pessoas que antes só o ouviam, as pessoas que antes só ouviam o que ele dizia, agora estavam o que, igreja? Estavam vendo. Glória a Deus, amados. Olha lá a face de Moisés. Volta comigo para o texto, Êxodo capítulo 34, versículo 29, o texto que nós lemos. Êxodo 34, versículo 29 diz assim: aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Diga glórias a Deus. Aí no capítulo 35, no versículo 4, não é? Quando Moisés ele vai falar, logo depois disso que ele desce, que ele vai falar acerca das ofertas para o tabernáculo, olha o que diz aqui, ó. Êxodo 35, capítulo seguinte, verso 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. E aí ele vai dar uma relação ali. Aí no versículo 20, olha o que diz aqui, ó. Ele pediu no versículo 4 e 5, olha no versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Diga glória a Deus. Moisés falou. Quando Moisés desceu do monte resplandecendo a glória, a primeira coisa que ele falou foi sobre as ofertas do tabernáculo. E quando ele falou, meu querido, o povo se mobilizou, o povo se moveu. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Mas eu te pergunto, por que as pessoas ouviram? Porque estavam vendo nele o que ouviam dele. Glória a Deus. Por que as pessoas se moveram? Eu vou repetir. Porque elas estavam vendo nele o que ouviam dele. Por que as
pessoas estavam ouvindo Moisés naquilo que ele falava? Porque as pessoas estavam vendo. As pessoas estavam vendo a transformação. As pessoas estavam vendo a mudança. As pessoas estavam vendo uma nova identidade. Elas estavam vendo nele o que ouviam dele. O brilho da nova identidade em Deus. O brilho da intimidade que ele estava tendo com Deus deu a ele a credibilidade para que mais do que falar, para que mais do que dizer, ele fosse ouvido. Vai chegar um tempo em que você não vai precisar nem falar, meu querido. Glória a Deus. Vai chegar um tempo em que as situações vão acontecer na tua vida, e Deus ele vai ser tanto na tua vida, e você vai estar tão íntimo com Deus, você não vai precisar nem falar. Você vai dobrar o teu joelho, você vai orar ao Senhor de manhã, à noite a resposta vai vir em nome de Jesus. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Porque é assim que Deus faz, amado. Tem coisas que você ainda vai falar e a coisa vai acontecer, mas tem coisas que você não vai precisar nem falar. Você vai só profetizar. E quando você profetizar, a coisa vai se materializar e o nome do Senhor vai ser glorificado através daquilo que você falar. Amém, amados? Mas a pergunta de Deus para nós nessa noite é: o que as pessoas estão vendo? E essa é a preocupação, e por isso a palavra de hoje. O que as pessoas estão vendo quando olham para você? O que as pessoas estão vendo? Que tipo de homem ou que tipo de mulher as pessoas estão vendo quando olham para você? Amém? Estão vendo uma pessoa que busca a Deus, que serve a Deus, não com palavras, mas com posicionamentos. Quando as pessoas elas olham, elas ouvem aquilo que você fala, e elas pegam aquilo que você fala, e elas radiografam com as suas atitudes o que elas têm visto. Às vezes a gente está tão preocupado em poder, em rodar, em saltar, em ter milagre, em porta aberta, em vitória, em milagre. Mas a gente está se esquecendo de uma coisa muito importante, que inclusive a gente pregou na semana passada, amados. Vida com Deus, servir a Deus é ter responsabilidade. Glória a Deus, amado. Diga comigo assim: servir a Deus é responsabilidade. Amado, quando você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você passa a ter a responsabilidade de representar Cristo nessa terra. Eu tenho a responsabilidade de representar Jesus nessa terra. Você tem a responsabilidade de representar Jesus nessa terra. Lá na tua escola pode todo mundo agir como for, mas você tem que ser diferente, porque sobre a tua vida está o sangue de Jesus, e você tem a responsabilidade de representar Cristo lá na tua escola. Você tem a responsabilidade de representar Cristo no teu trabalho. Você tem a responsabilidade de representar Cristo no meio dos teus amigos. Você tem a responsabilidade de representar Cristo dentro da sua casa. Só que se as pessoas olharem para você e não enxergarem a identidade de Cristo na sua vida, como é que você vai ganhá-las? Como é que Deus vai te usar? Como é que Deus vai se manifestar através de você? Porque não é para outro. Se dentro da tua casa todo mundo é ímpio, só você é crente, Deus levantou você como crente, é você que Deus quer usar. É a tua boca, é pela tua boca que Deus vai falar. É pelas tuas mãos que Deus vai abençoar. Diga glória a Deus. Mas como é que Ele vai fazer isso? Qual é a vontade de Deus para cada um de nós nessa noite? Que venhamos frutificar, multiplicar e encher a terra de filhos e filhas espirituais. Glória a Deus, amado. Deus te chamou para encher essa igreja. Posso ouvir um glória a Deus aí? Sabe esses lugares vazios aqui? Esses lugares vazios aqui estão vazios, sabe por quê? Porque Deus está esperando você se posicionar para que através da tua vida o nome dele seja glorificado e as pessoas sejam influenciadas através de você. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? O propósito de Deus com a tua vida é esse. Deus ele não quer usar só a minha vida para ganhar almas. Deus ele quer usar todos nós aqui para que nós venhamos gerar filhos para Deus. Só que para a gente gerar filhos para Deus, além de pregar, o que a gente precisa? Dar testemunho, mano.
Qual é o testemunho de vida que eu tenho dado? O testemunho de vida que eu dou está relacionado com a identidade com Cristo que eu tenho. E a tua identidade está relacionada com o tamanho da sua identidade, da sua intimidade. Diga assim comigo: intimidade gera identidade. E a identidade me credencia para gerar. Você entendeu? Você entendeu? Intimidade gera identidade. E é a minha identidade que vai me credenciar para cumprir o propósito de Deus, que é gerar. Se eu tiver intimidade, minha identidade será mudada. E eu estarei credenciado a cumprir o propósito. Pastor, por que eu não consigo ganhar almas? Por que eu não consigo cumprir o propósito? Por que eu não consigo ver as coisas acontecendo? Não é porque Deus não é na sua vida, não. Deus é com você. Glória a Deus, amado. E a maior prova dele é que você está aqui hoje na igreja. A maior prova dele é que você louva, que você adora, que você está aqui. Você já passou por tanta coisa, mas você não desiste. Você já passou por tanta luta, mas você persevera. Então o problema não é Deus estar com você ou Deus querer. O problema sou eu me posicionar. Quando eu estava acabando de escrever essa palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma canção. Uma canção que eu quero cantar com você. Nós vamos louvar a Deus agora. Eu queria que você se colocasse de pé. Daqui a pouquinho a gente vai orar, chamar a pastora Bárbara também para orar. Mas eu queria pedir a você se coloque de pé. Amém? Eu nem ensaiei essa canção, dei uma passada rápida. Os meninos nem consegui tocar com eles, mas eu quero louvar a Deus com você nessa noite. Eu posso pedir uma... Vamos aplaudir bem forte ao Senhor primeiro? Vamos aplaudir bem forte a Jesus? Isso. Eu queria pedir a você, feche os teus olhos. Para você ter uma ideia, eu não sei nem cantar ela toda. Não sei cantar nem ela toda, mas eu quero